E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Senhor ministro, o senhor se considera paladino da moralidade, da justiça, grande defensor da lei, mas veja, atuou com centralidade na investigação que mudou os rumos, ilegalmente, ao meu ver, das eleições brasileiras, e depois virou ministro deste governo eleito. Isso não é imoral, senhor ministro? Aliás, esse questionamento foi feito pelos próprios procuradores, não foi por ninguém que é leigo, foi por aqueles que acham que o senhor foi um inquisidor e estes operadores da lei. E, aliás, senhor ministro, se o senhor não tem nada a temer, nada a esconder, apoie uma CPI para apurar sua atuação enquanto juiz na Lava Jato. Se o senhor não tem nada a esconder, responda objetivamente. O senhor indicou 2 testemunhas para acusação da Lava Jato. Responda objetivamente, senhor ministro. De nomes Newton Alves, Mário César, o senhor reconhece esse fato? Não estou falando de hipótese. O senhor reconhece esse fato? Juiz indicar testemunha para acusadores não é ilegal, não é crime, senhor ministro? Não fere, por exemplo, o Código de Ética da Magistratura? Queria uma resposta objetiva do senhor em relação a isso. Porque o que eu vejo, senhor ministro, é uma ação carregada de moralidade, de legalidade e de injustiça, ferindo, inclusive, um princípio que o senhor devia defender, que é o princípio da imparcialidade. Aliás, senhor ministro, legal também é o seu sistemático questionamento, vergonhoso, na minha opinião, à liberdade de imprensa. Porque eu queria que o senhor respondesse qual a sua opinião sobre o sigilo de fontes previsto no artigo 5º da Constituição. O que o senhor acha da liberdade de imprensa como pressuposto para a democracia e para o Estado de Direito? O antagonista revelou agora que a PF está investigando o Glenn. Queria saber se o senhor vai mandar a PF investigar a Veja, a Folha, investigar aqueles que estão revelando a sua máscara caindo, senhor ministro. Na minha opinião, é o senhor que deveria ser investigado e, antes de tudo, se afastar do cargo que o senhor ocupa, porque, lamentavelmente, não tem legitimidade para tratar da justiça. E, para concluir, senhor ministro, o senhor, se quisesse mesmo enfrentar a corrupção, estaria preocupado com o governo que o senhor representa, envolvido com os laranjais, envolvido com tendo ligações vergonhosas com milícia, e milícia nada mais é do que uma corrupta e assassina relação entre crime, política e polícia. Queria saber, cadê Queiroz e quem mandou matar Marielle? Que para ser bem feita, precisa ser feita dentro da lei e dentro da Constituição. Muito obrigado, senhor ministro. Passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro, por 7 minutos, para que possa responder os questionamentos. Eu agradeço aqui as referências da deputada Bia Kicis. E, muito bem lembrado,
semana passada houve uma decisão, quarta ou quinta-feira, não tenho muito bem lembrança, mas do Corregedor Nacional do Ministério Público, do CNMP, né, e ele basicamente arquivou uma representação apresentada contra o procurador Deltan Delagnol com base nessas referências. Então, vou permitir aqui a leitura da ementa. Considerando a inexistência de autorização judicial para interceptação telefônica ou telemática das referidas mensagens, a obtenção dessas afigurou-se ilícita e criminosa, o que a torna inútil para a deflagração de investigação preliminar. Unicamente em homenagem ao princípio da eventualidade, uma análise persecutória das mensagens em questão, conjecturando a sua existência e a sua fidelidade à realidade, bem como a autorização judicial para interceptação, não revela ilícito funcional. Então, o que nós temos? Mensagens obtidas por hackers criminosos contra agentes da lei envolvidos em processos anticorrupção. Ataque de hackers criminosos para invadir aparelhos de agentes da lei que estão atuando em processos anticorrupção. A divulgação dessas mensagens sem verificação de autenticidade. A recusa em apresentar essas mensagens a uma autoridade independente que possa certificar do acerto da autenticidade dessas mensagens. Terceiro, indicativos, como vem se revelando desde o início, de edição desse material pelo veículo envolvido na sua divulgação. E aqui, não só o corregedor, vários juristas, despido o sensacionalismo com o qual essas mensagens têm sido divulgadas, o reconhecimento de que não tem ilicitude aparente nessas mensagens relacionadas. Quem nunca foi juiz e recebeu um advogado e depois do advogado efetuar, vamos dizer assim, uma audiência, o juiz dá algum conselho, olha, acho que não deve se exaltar na audiência, um estagiário, olha, você pode agir dessa forma. Eu lembro lá, durante uma audiência, não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente, porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência. Né? Nós todos vimos, isso foi transmitido, que ele adotava aquela postura ofensiva, né? Beirando as ofensas em praticamente todas as audiências. Então é impossível ter uma relação, não é, mais cordial. Mas eu lembro um episódio que durante a audiência ele quis contraditar um acusado, não é? E contradita é um expediente processual direcionado exclusivamente a testemunhas. E eu, vamos dizer assim, discretamente dei um toque nele. Falei, doutor, tem certeza que vai contraditar o acusado? Né? É uma medida destinada à testemunha. E ele percebeu que estava entrando num erro e recuou. Isso é quebra de imparcialidade? Né? Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado.
não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Me pedem novamente, reconheça qual o diálogo. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história. Passo a palavra agora à deputada Maria do Rosário. Apenas esperar. Passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro para que possa fazer essas últimas considerações. As últimas considerações sobre os últimos questionamentos. Opiniões e pontuais ofensas não mudam os fatos. Tá? Hackers criminosos invadiram aparelhos celulares. Existem essas mensagens. A autenticidade delas não está demonstrada. Elas podem ter sido adulteradas, parcial ou totalmente. Mesmo aquelas que foram divulgadas, retirado todo o sensacionalismo, não indicam qualquer espécie de ilícito. Foi mencionado aqui a questão das supostas declarações da procuradora Mônica. Primeiro ela não reconheceu, depois o próprio site admitiu, Mônica, sei lá, o próprio site também não sabe direito quem é, né? Porque ela não reconheceu e depois o próprio site mudou as mensagens e já não sabia. Se foi essa procuradora, ela nunca trabalhou comigo. Então é uma opinião de alguém fora que dá uma opinião que não tem base em fatos. Então basicamente é isso. A pessoa nunca trabalhou, faz uma reclamação, pode ser Monique de um partido político, por exemplo. Não é? Enfim. A outra questão... A referência à questão das testemunhas. Não tenho como reconhecer a autenticidade dessas mensagens, não lembro desse fato. Veja, o que acontecia na Operação Lava Jato. Foram 4 anos de absoluta intensidade de trabalhos. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós recebemos, na Justiça Federal, várias notícias crime. O que é notícia crime? Notícia crime é o relato de alguém acerca de um crime cometido. Quando nós recebíamos essa notícia, nós encaminhávamos ao Ministério Público. Isso está previsto expressamente na legislação. Artigo 40 do CPP, artigo 7º da Lei 7347. Se aquelas mensagens foram autênticas, ali seria simplesmente uma notícia crime sendo encaminhada. Certo? Ali o ex-presidente sequer estava denunciado. Nós estamos falando de uma fase ainda de investigação. E se aquelas mensagens foram verdadeiras, aquilo não resultou em nada. Enfim.
Sobre as questões relativas à declaração, desculpe, deputado, mas aí é um puro teatro, porque eu já mencionei aqui no início que em 4 de junho meu aparelho celular sofreu uma tentativa de ataque. O aparelho celular foi entregue à Polícia Federal para perícia. Tá? Então, assim, quer que eu entregue de novo? Então, não tem, né? Está na Polícia Federal, que está realizando o exame, vai em algum momento chegar o laudo pericial sobre o conteúdo desse aparelho celular. Não tenho nada a esconder. Uma das primeiras coisas que eu falei é que se obtiveram criminosamente mensagens que eu compartilhei com quem quer que seja, se essas mensagens forem apresentadas sem adulteração ou sensacionalismo, não há qualquer ilicitude. Antes, o contrário, que vai demonstrar é correção. Mais uma vez, não estou sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Caso Queiroz não tem nada a ver com essa relação. Isso está com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não posso avocar essa investigação. Aí sim seria um comportamento impróprio. Essa investigação se encontra nas mãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como é notoriamente sabido. O ministro da Justiça não interfere em investigações. Caso da vereadora Marielle, um fato absolutamente lamentável, repudio esse assassinato. O que foi feito? Ainda durante o anterior governo, o caso está sendo investigado também no âmbito da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Foi cogitado um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Eu, particularmente, sou a favor, mas não foi essa a decisão tomada na época. Tá? E essa decisão depende da Procuradora-Geral da República e não do Ministro da Justiça. Não obstante, a Procuradora-Geral da República, juntamente com o então ministro Raul Jungmann, promoveram a abertura de um inquérito para investigar uma possível obstrução em relação àquela investigação. Esse inquérito foi sendo conduzido paralelamente pela Polícia Federal e ele contribuiu enormemente para que, mais recentemente, ainda nesse ano, fossem presos as pessoas apontadas como executores daquele assassinato. Eu, particularmente, acho que seria oportuno um incidente de deslocamento para a competência federal para o fato de ser investigado pela Polícia Federal, dada a gravidade e a magnitude do fato. Mas espero que, ainda que isso não aconteça, que os fatos sejam devidamente elucidados pela Justiça Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Maria do Rosário, por favor, não interrompa o ministro. Ele responde oportunamente. Só peço que ninguém interrompa a fala dos outros, nem deputados com deputados, nem deputados com ministros. Acho que eu não interferi quando foi feito indagações, tratei a Vossa Excelência com urbanidade. Eu peço que eu seja tratado com devida urbanidade. Eu acho que a imunidade parlamentar protege de ofensas, mas eu acho que elas deveriam ser evitadas. Por favor, deputado Maria, a palavra está assegurada ao ministro para ela restituir 1 minuto e 20 do ministro para que possa terminar suas colocações nesse momento. Então, restituir 1 e 20 ao ministro. Deputado, não cabe, é questão de ordem. Não cabe nesse momento. Vamos deixar o ministro terminar de falar, depois a gente vai tocando. 1 minuto e 20, por favor. 1 minuto e 20, por favor. Qual artigo, deputado? Não há artigo. Depois, a palavra está assegurada ao ministro, 1 minuto e 20. O ministro Sérgio Moro fazer as últimas considerações. No artigo 255, que trata da audiência pública e do comparecimento de ministros, eu sou uma parlamentar dedicada, Vossa Excelência sabe, eu conheço o regimento, está definido que o convidado